Olá, eu sou o Dr. Gleidson Gomes Godinho, presidente da SBOT, e dou as boas-vindas a você, participante do primeiro congresso online da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Venho dizer que, devido à pandemia Covid-19, houve um grande trabalho de mudança do evento presencial que aconteceria em Florianópolis para o atual modelo online. Porém, essa situação não nos impediu de encontrar formas e forças para proporcionar uma grande experiência de aprendizado e atualização na área ortopédica. Em um formato inovador e inédito, a SBOT, por mais um ano, apresenta a Classe Médica, um evento com excelência profissional. Novamente, sejam bem-vindos à plataforma do primeiro Congresso Online SBOT. Espero que todos tenham um ótimo evento. Um grande abraço. Sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema Impressão 3D na Ortopedia. Eu sou o Dr. Bernardo Crespo, cirurgião de joelho do Rio de Janeiro e médico do Hospital da FRJ e do INTO. A gente vai conversar hoje com Bruno e Leandro. Bruno Schroeder é um mineiro que fica escondido lá em Santos Dumont, construindo coisas e ligado em tecnologia. Bruno Gobato é um professor pardal da ortopedia e tudo que está envolvido em tecnologia o cara se mete, é impressão 3D, HoloLens e realidade aumentada. O cara está sempre cortando o limite da tecnologia na ortopedia. E o Leandro é um homem renascentista do tempo moderno, imprime 3D, faz podcast, tem filho, canta, então vai ser uma conversa animada aí hoje. Então a primeira pergunta que eu queria passar, começando pelo Bruno Gobato, quando é que você comprou a sua primeira impressora 3D e quando é que você começou a militar nesse mundo aí? Olá, Bernardo, obrigado pela introdução, prazer estar aqui com amigos, na verdade, pessoas também que eu admiro também na medicina e nessa inovação. Eu comecei em 2013 vendo um vídeo lá da Materialize, que hoje é uma gigante aí da impressão 3D, fazendo modelos. Aí falei, pô, eu gostei disso aí, isso aí é diferente. Fui na minha universidade para ver como que era uma impressora 3D. Custava 70 pau aquele negócio. O cara falou, é baratinho, não sei o que, a gente não importa aqui para você, tal, 70 mil, não sei o que. Eu falei, peraí, só quero olhar como é que é. Porque eu já tinha visto algumas chinesas saindo no mercado, umas impressoras nacionais. Eu falei, não, beleza, essa de 70 pau não dá, né? Aí comprei uma impressora nacional, uma empresa nacional, SET, na época tinha várias, até empresas nacionais que construíam impressoras, e comprei minha impressora, fui ali mexendo, uns 2, 3, 4, 5 meses, até conseguir tirar a primeira pecinha dela. E foi assim que a gente começou. Leandro, acho que você começou um pouquinho mais tarde, né? Pelo que a gente conversa, começou um pouquinho mais tarde, e essa é uma segunda pergunta. Então, quando é que você comprou a sua primeira e como é que você aprendeu a mexer com isso? É uma forma de machine learning humana, você tentativa e erro, e você vai achando um caminho para aprender, porque não tem um livro, não tem uma apostila que você consiga seguir, né? Conversando com pessoas, como é que você conseguiu quebrar os primeiros dificuldades aí da impressão 3D do zero a conseguir imprimir sua primeira peça? Olá a todos, eu queria primeiro agradecer a SBOT pelo convite, é um prazer participar aqui do podcast da SBOT, e mais ainda é um prazer participar aqui com vocês, com o Bruno Gobato e com o Bruno Schroeder, porque você me perguntando como eu comecei com a impressão 3D, na verdade é intimamente ligado aos dois. Eu já seguia o Bruno Gobato no LinkedIn, via as aspirações que ele postava lá, e um dia eu fui membro da banca de qualificação do Bruno Schroeder, de doutorado, e ele fez, como ele já vai contar, com impressão 3D. Eu falei, caramba, só eu não estou fazendo isso daqui? E daí eu resolvi, entrei em contato com o Bruno Gobato, consegui o telefone dele, e ele tem sido um grande mentor para mim. Ele teve a paciência de ficar comigo uma vez num sábado, 1 hora no telefone, falando comigo sobre impressão 3D. E daí eu comecei a me aventurar, Bernardo. A verdade é o seguinte, a gente fica muito tempo no celular, no computador, vendo besteira, discutindo política, brigando com as pessoas. E a verdade é que a internet tem muito conteúdo de impressão 3D, então você consegue aprender demais no YouTube, em plataformas como o Udemy, que é uma plataforma de cursos, onde Bruno Gobato tem curso lá, tem colegas internacionais com curso lá. Então, assim, tem que fuçar e ir atrás. Não é um aprendizado tão formal como a gente está acostumado, mas tem muita coisa boa para aprender.
Acho que é isso mesmo, né? Assim, e esse aprendizado não formal, ele vai fazer parte das nossas vidas daqui para frente, né? A nova geração já estão cuidando disso. Bruno Schroeder, como é que surgiu a ideia de fazer o teu doutorado ligado nisso e como é que foi a sua aceitação disso num mundo mais formal, num mundo mais acadêmico? Você teve que convencer o teu orientador que esse negócio dava certo, que esse negócio funcionava? Como é que foi essa entrada dessa impressão 3D no mundo mais acadêmico e formal? Ainda mais, você fez esse teu doutorado em Juiz de Fora, completou esse ano aí. Como é que foi essa história desse doutorado? Não, foi legal porque eu nunca tinha feito também nada que não fosse para isso especificamente. Em 2015, né, no congresso lá brasileiro que teve lá em São Paulo, eu vi pelo menos uns 10 pôsteres que o Bruno Gobato tinha apresentado, tinha vídeos e tinha também aqueles pôsteres eletrônicos, e aí eu fiquei super interessado por aquilo e fiquei encucado. Você olha que coisa interessante, fiz igual o Leandro, vou estudar. E estudei na internet, fui vendo muitos vídeos mesmo, e aí, né, eu intrigado, eu tive a ideia de falar assim, olha, eu acho que isso que ele está fazendo para fratura de clavícula, eu acho que é muito legal, mas eu acho que eu precisava resolver um problema mais complexo para mim. Aí eu falei assim, não, vou tentar fazer isso para a osteotomia periacetabular. Eu peguei uma massinha de modelar, modelei no molde que minha filha tinha, que eu tinha um molde de quadril, peguei a massinha de modelar da minha filha e tive a ideia do desenho, né, do guia cirúrgico. A questão, né, é que eu fui e comprei a impressora 3D nessa mesma época, e aí assim que chegou, eu testei para ver se eu consegui imprimir um quadrado furado, que eu consegui desenhar no computador, né, para saber se eu conseguia manipular ali a imagem. E aí eu fui procurar o pessoal na universidade, né? Assim, o meu orientador ele foi um pai, porque ele falou assim, não, faz aí o que você acha que tem que fazer e vamos ver se dá certo. Mas, na verdade, as pessoas que me ajudaram estavam com um pé atrás, lá na engenharia, né, que foi o pessoal que eu procurei na modelagem computacional, eles olharam para mim e assim, esse cara não sabe nem do que ele está falando e ele tá jogando um verde para ver se ele colhe. E era mais ou menos isso mesmo. Né? Então, assim, encontrei uma pessoa que me ajudou muito, que é a Flávia, ela acreditou, começou a fazer, e cada dia que a gente foi descobrindo coisa nova, um foi ajudando o outro, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é muito importante nessas tecnologias, unir conhecimentos diferentes e as pessoas vão uma se ajudando a outra para você conseguir os resultados, porque é muito conhecimento diverso. Nenhuma educação formal vai ser capaz de abranger tanta coisa diferente em curso. Agora, você comentou do livro aí, o Bruno Gobato é autor de um capítulo de um livro que tem já sobre impressão 3D, então já tem. Vamos tentar introduzir um pouquinho mais para quem desconhece o tema, falar o que é uma impressão 3D, o que diferencia essa forma de manufatura da manufatura tradicional, quais são os materiais que a gente pode utilizar para imprimir 3D e quanto custa uma impressora 3D. Eu sei que o espectro é super amplo, né? Mas uma impressora 3D domiciliar, o Bruno falou lá dos primórdios da impressão 3D, quanto custa, quanto caiu esse custo hoje, Bruno? E quais são os materiais que usas? Faz uma breve introdução aí, você que foi professor de todos nós, uma breve introdução da impressão 3D para o público geral da SBOT. Legal. A impressão 3D, que na verdade começou numa comunidade que chama de RepRap, que é uma comunidade até de replicação da impressão 3D. A impressão 3D começou com a ideia dela ser replicada, como se fosse um vírus, como se fosse um coronavírus. Você faz uma impressora e depois ela mesma pode se autorreplicar. A ideia sempre foi muito essa. E o que é a impressora 3D? Ela pega imagens... Ela deposita camadas por... É como se fosse um filme, deixa eu falar de uma forma diferente. O que é um filme? São 24 quadros, 24 fotos colocadas num segundo e isso dá um movimento. A impressora 3D é mais ou menos a mesma coisa. São várias camadas, várias layers de plástico que juntos formam um modelo 3D. Nada mais é do que a gente, né? O que é uma tomografia? Tomografia são layers, vários cortes, que na nossa cabeça nós formamos um modelo 3D. A impressora 3D faz camada por camada até montar esse modelo 3D. As impressoras 3D hoje têm um range aí de 2.000, aí claro, vamos colocar um range doméstico de 2 a 10 mil reais.
E o material é plástico, né? Plástico. Vamos falar do ponto mais de vista mais físico. Tem dois tipos de plásticos mais comuns, o PLA e o ABS. O ABS é o plástico famoso, que é o plástico do Lego, e o PLA é um plástico mais biodegradável, feito de plantas, feito de milho. Mas são plásticos, é um filamento, é um carretel de plástico que é derretido num bicozinho, e esse bico como se fosse uma pistola de cola. Você pega aquela pistola de cola, bota um carretel de plástico e vai desenhando com a pistola de cola. Se você pôr a pistola de cola, nada mais é que uma impressora 3D não motorizada. Leandro, assim, você já se aventurou em outras superfícies, né? A gente vai comentar sobre isso um pouquinho depois. Como é que você usa, qual a imagem que você usa para ter tua modelagem? Como é que você trata essa imagem? Quais são os softwares que você usa para transformar a aquisição da imagem num modelo tridimensional imprimível, né? Que você consiga imprimir? Eu acho super legal essa pergunta, Bernardo, porque na verdade, assim, quando eu falo de impressão 3D, então eu acho que mais importante que a impressão em si é a tecnologia 3D, entendeu? Então, quando a gente começa a perguntar essa pergunta de quanto custa, quanto que é super importante, mas você pegar na sua casa e usar os softwares, os programas que a gente vai falar agora, a maioria deles é inclusive gratuito, e você já pode fazer muita coisa antes de ter uma impressora 3D na sua casa, então se você quiser investir nele, já vai ser super útil. A gente parte de uma imagem, sempre que o mais fácil e mais comum é a tomografia, tá bom? Você pode fazer reconstruções a partir de ressonância, mas é um pouco mais complexo. E você vai pegar toda a tomografia, na verdade, toda imagem hoje em dia, ela gera um arquivo que chama DICOM. Então, quando você recebe a imagem num daqueles CDs que você bota na sua computadora, ela vem de uma imagem DICOM. Então, você vai importar essa imagem DICOM, seja do CD, seja diretamente do site de vários laboratórios. Hoje em dia, você consegue importar diretamente a imagem DICOM. E daí, a partir dessa imagem DICOM, você consegue fazer uma reconstrução. Você precisa de um software específico. Os três que eu vejo sendo mais utilizados é um que chama Horus, que muita gente já usa só para armazenagem da imagem. Você tem um software que chama 3D Slicer, que é muito utilizado e também é gratuito. E tem um software brasileiro que chama Invesalhos, que foi desenvolvido no CTI Renato Archer, que é um centro de tecnologia aqui no estado de São Paulo. Os três são gratuitos. Eles têm algumas manhas para você usar, tem muitos tutoriais no YouTube. Se você colocar assim, como transformar a imagem DICOM em arquivo 3D, se botar em inglês, você vai encontrar mais coisa ainda e você vai ter esse arquivo 3D. A partir do que você tem esse arquivo 3D, você pode direto imprimir ele numa impressora. As impressoras usam uma coisa que chama fatiador, que é simplesmente um programa, diferente do, por exemplo, você está num Word, que você já manda direto para a sua impressora de papel para imprimir. No modelo 3D, você precisa de um fatiador, que vai transformar numa imagem que a sua impressora vai conseguir ler. Em paralelo a isso, você pode manipular a imagem. Você pode pegar essa imagem em 3D que você criou, você pode usar programas que também têm versões gratuitas, como o Mesh Mixer, a gente usa bastante, e um pouco mais complexo, que é o Blender, que faz a mesma coisa, mas de maneira muito mais completa, usando uma analogia do próprio Bruno Gobato. O Mesh Mixer é como se fosse um Paint, e o Blender é como se fosse um Photoshop, então ele é mais complexo, mas fazem basicamente a mesma coisa. Nisso aí você pode manipular, você pode simular uma osteotomia, como o Bruno Schroeder faz, você pode separar, por exemplo, uma glenoide de um húmero e fazer mais um monte de coisa, a imaginação é o seu limite. Rapidamente, em 10 segundos, quais são os softwares que você recomenda para quem está começando? Cada um. Quais você usa na tua prática e que software você está começando com o Schroeder aí? Eu uso Invesalhos e Mesh Mixer que eu uso. Leandro? Eu uso o Horus para armazenar as imagens, como eu falei, daí para transformar em 3D, eu estou mais acostumado a usar o 3D Slicer e eu uso o Mesh Mixer. Bruno? Vamos lá. O Horus ele é só Mac, então eu sugiro o Invesalhos por ser dual plataforma, Invesalhos, que é Mac e Windows, e Mesh Mixer. Mesh Mixer é o Paint da nova geração, bem fácil de mexer, bem tranquilo e também gratuito, multiplataforma. Para quem se interessar, e esse software você consegue, como o Leandro falou, você consegue usar eles sem necessariamente ter uma impressora, simplesmente para brincar ali com a imagem 3D, produzir imagens, simular uma redução, simular uma osteotomia. Então basta o interesse. Tem um vídeo do Bruno, né, disponível dentro do canal dele do YouTube, que tem o passo a passo desses dois softwares, que é super ilustrativo e qualquer um consegue seguir ali o passo a passo, projetar uma imagem 3D e brincar com essas imagens. Schroeder, você
o que a impressão 3D mudou a sua perspectiva, a sua percepção do teu ato cirúrgico? Com que frequência você usa isso nos seus casos, mesmo quando você não vai imprimir necessariamente uma peça em 3D, um molde em 3D, e nada disso? Você brinca com essas imagens em 3D para uma fratura de fêmur, para alguma desse tipo de coisa? Você acha que isso incorporou alguma coisa na tua qualidade técnica cirúrgica, sua capacidade de redução ou planejamento cirúrgico de alguma forma? Com certeza. Na verdade, principalmente para osteotomias do quadril, isso daí para mim foi um divisor de águas. Porque, na verdade, a gente fica imaginando, mesmo com a peça na mão, a gente não tem tanta habilidade de fazer a transparência, né? Então, a gente manipula dois objetos tridimensionais ao mesmo tempo, a gente observa como é que eles vão interferir um no outro. Então, assim, na verdade, toda vez que eu vou fazer uma cirurgia mais complexa, que eu preciso corrigir deformidade, eu acho que hoje eu não faço mais sem esse planejamento virtual. Acho que isso daí foi decisivo, tá? Para situações mais do dia a dia, eu acabo não fazendo, porque apesar de demorar pouco, né, depois que você pega a manha de mexer, né, nosso dia a dia é muito corrido, então eu acabo não fazendo assim para todos os casos, mas toda vez que eu planejaria no papel, eu não planejo mais no papel, eu planejo no computador. Uma indicação que eu acho super legal para impressão 3D é educação. E educação eu digo tanto de colegas médicos, de residentes, de alunos, como para educação de pacientes. Então, por exemplo, eu e o Bruno Schroeder fazemos quadril, né? Então, a gente trata muito impacto femoroacetabular, que é uma doença bastante complexa de explicar para alguém. Então, você fala, não, a cabeça do fêmur não é tão esférica, você tem retroversão do acetábulo. É difícil para as pessoas entenderem, é difícil para o paciente aprender isso. Então, por exemplo, hoje em dia, em casos cirúrgicos, eu tento fazer impressão 3D de todos os casos e eu dou o quadril de presente para o paciente. Daí eu acho que para ele entender o que foi feito, o que vai ser feito para ele na cirurgia, é muito mais didático. Então é muito mais fácil você pegar na mão e ver do que você ficar entendendo as imagens, né? Eu concordo perfeitamente, Leandro. E diria até um pouco mais também. Por exemplo, a última vez que a gente pegou um modelo ósseo foi na anatomia, para mim, há 20 anos atrás. Depois disso, eu nunca mais peguei uma glenoide na mão, nunca mais vi uma glenoide na mão. Eu vi parte de uma glenoide numa cirurgia de prótese. Eu vi parte de um osso numa cirurgia de prótese. Nunca mais eu tive uma glenoide na minha mão para avaliar ela novamente em 3D. Então, o que muda, até respondendo um pouco, Bernardo, é isso. Você volta a ter um reestudo da anatomia, uma reorganização na sua cabeça daquela anatomia que você estudou realmente do ponto de vista 3D há muitos anos atrás. E uma coisa que mudou, para mim, pelo menos, assim, é o tempo de dedicação e estudo de caso. Né? O simples fato de você pegar a imagem, processar a imagem, você ganha uma intimidade para aquela anatomia específica, para aquele ato específico, que você foi perdendo ao longo do tempo. A gente via nossos professores de ortopedia antigamente planejando no raio-x, recortando, não sei o quê, que é uma coisa que a gente foi atropelado pela tecnologia e pelo tempo. E agora a tecnologia também que devolvendo isso para a gente, assim, de pegar, estudar, rodar, ver por aqui, não, vou testar assim e não funciona, assim é melhor, e isso é muito legal. Gobato, você que é um dinossauro da impressão 3D nacional, aí, é o cara que introduziu isso para a gente. Como é que você vê o interesse das outras pessoas, da sociedade ortopédica nisso? Você deve receber e-mails todo mês, querendo saber, perguntando, como o Leandro fez, gente fuçando o teu YouTube. Você talvez tenha a melhor pessoa para ter a métrica do interesse disso dentro da ortopedia nacional. Como é que você acha que isso está evoluindo ao longo do tempo, cara? Legal, Bernardo. Cara, eu passei por essa fase assim, bem de... Comecei a mostrar uma coisa ou outra, até mostrava para o pessoal, e parecia que o pessoal não entendia o que eu estava falando no começo. Não tinha essa visão, era até frustrante. Parecia que eu estava falando algo que, bom, falando merda mesmo. Porque assim, eu falava uma coisa e a pessoa olhava e falava, o que esse cara está falando? Não tem nada a ver. E a gente viu aí um boom aí nesses últimos 2 anos, e eu acho que isso também tem muito com o barateamento e a acessibilidade das máquinas. Hoje, máquina de R$2.000, eu tenho certeza que filhos de vocês têm celulares que custam mais do que uma impressora 3D. Então, hoje em dia, você poderia, talvez, em vez de comprar um celular para o seu filho, comprar uma impressora 3D para ele. Vai ser mais barato.
Então, essa facilidade da tecnologia e até a acessibilidade dela, facilidade é a palavra errada, hein? Fácil não é um pé no saco, mas essa acessibilidade da tecnologia, eu acho que é um dos principais fatores. E o pessoal novo aí, já tem gente fazendo, e não somos nós três aqui não, né? Nós somos uma amostra muito pequena do que o pessoal já está fazendo aí fora e muito melhor do que a gente só não sabe. Uma pergunta do ponto de vista que a gente foge um pouquinho, geralmente, da nossa prática diária, mas que é uma coisa que eu acho que a gente precisa se meter um pouquinho mais. O Leandro talvez seja a melhor pessoa para responder isso. A impressão 3D vai abrir outros horizontes, né? A gente imprime guia, mas a gente está evoluindo para impressão de implantes específicos, para tratar defeitos específicos. Isso, às vezes, a gente esbarra em algumas dificuldades. Leandro, assim, o que você acha que na legislação ou o que precisa mudar do ponto de vista legal para a impressora 3D conseguir ocupar um espaço que ocupe fora, mas que no Brasil ainda tenha certa limitação? O que precisa modificar na legislação para que isso seja uma coisa mais factível, prática, a gente consiga usar isso mais amplamente, cara? A questão é sempre a burocracia, né, Bernardo? Então, se pegar nossos órgãos regulatórios, Anvisa, elas são bem morosas, entendeu? Então, é super difícil. Então, eu vou dar um exemplo. Tem uma empresa nacional que tem feito implantes 3D. Eu já tive a oportunidade de participar de 2 cirurgias feitas com implantes customizáveis. Eram cirurgias, na verdade, nem da minha área mais principal, né? Eu operei com o colega Dr. André Ferrari, que é especialista em tumor ortopédico, uma área talvez a que tem mais riqueza, né, para usar implantes customizáveis, porque cada tumor vai se comportar de um jeito. Então a gente fez um acetábulo customizado, onde a gente ressecou completamente o acetábulo através de uma osteotomia tripla. O Bruno Gobato ajudou a gente a fazer o guia para o corte do ilíaco, o que depois da cirurgia a gente percebeu tanto que era essencial aquele guia, porque como a prótese ela tem um modelo ali exato, se a gente não tivesse feito o corte guiado, eu tenho certeza que a prótese não teria sido feita adequadamente. Mas pensa, é um caso de tumor, e a autorização da Anvisa demorou bastante tempo. Então, o paciente teve até que fazer 2 ciclos de químio a mais, esperando a gente conseguir aprovar a prótese. Então, isso é super complicado. E a segunda essa coisa... é uma questão, né? Porque como implante específico, cada implante tem que ter uma autorização própria específica. Está sendo discutido mundialmente se deva ser validado ou autorizado o processo e não o implante. Essa é uma questão de legislação que está sendo discutida no momento. Exato, e um problema disso daí, por exemplo, a Anvisa, quando você faz esse implante, você tem um termo que você tem que pedir para o paciente assinar, que é um termo que você se compromete bastante. Eu, pessoalmente, quando vi esse termo, eu me assustei a primeira vez. Então, fala assim, o paciente tem que falar assim, eu estou ciente que estou usando um implante não regulamentado e qualquer complicação que eu tiver não está coberta pela Anvisa, alguma coisa assim, que você fala, nossa, tipo... Tô me arriscando aqui, entendeu? Então, essa parte de regulação, mas a regulamentação é super complexa, mas como você falou, tá avançando. Acho que o mundo inteiro tem essa dúvida ainda, né? Eu vi que o Bruno... Gobato soltou o microfone. Desculpa aí. Do ponto de vista de regulação, até é difícil a gente prever, né? Mas do ponto de vista mercadológico, né? Os implantes personalizados devem vir para ficar, a não ser que exista alguma barreira que seja maior que a nossa, porque ninguém aceita mais uma... Você não consegue imaginar que dentro de uma sala de cirurgia, num centro cirúrgico, você tenha lá 200 mil implantes, ou 200, ou $1 milhão, às vezes, em implante para uma cirurgia, em estoque de implante. A medicina está indo para a medicina personalizada, a gente vê testes genéticos e tal. A ortopedia também está caminhando para a ortopedia personalizada, inicialmente com planejamento, provavelmente com prótese. E eu acredito que o futuro, a prótese personalizada até seja, na verdade, custo efetiva, porque hoje não é, né? Mas vai ser mais barato, é mais fácil você fazer exatamente aquela coisa em 1-2 dias do que você ter 20 próteses custando R$20 mil no estoque do representante para uma cirurgia à disposição do cirurgião, né? Schroeder, você que está quietinho aí como bom mineiro, a gente vendeu a tecnologia 3D como se fosse a tal maravilha do mundo. Como qualquer tecnologia tem problemas, né? O que você vê como possíveis problemas ou possíveis defeitos, ou o que essa tecnologia pode atrapalhar? O que pode dar errado nisso? Eu acho que os problemas vão vir mais da aplicação do que por causa da tecnologia, né? Então, assim, como tudo na ciência, né? Quando você
usa uma ferramenta para o objetivo errado, você está predisposto a ter problema, né? Então, assim, não adianta você querer usar uma chave de fenda para testar se dá choque numa tomada, porque vai dar. Então, se você começar a usar esses guias de plástico e exigir deles uma resistência mecânica muito grande, por exemplo, você não vai ter um bom resultado, né? Se você começa a fazer planejamento sem considerar as partes moles, por exemplo, né? Você imagina só o osso e não leva em consideração a interferência, você pode ter problemas também. Isso para falar dos problemas mais simples, tá? Mas, assim, esses guias customizados que a gente está considerando, hoje em dia a gente está, não os guias, desculpa, mas as próteses customizadas, a gente está considerando a geometria, né? Mas, assim, o teste mecânico dessas próteses, né? A alteração funcional, por exemplo, que a minha osteotomia periacetabular vai gerar no paciente, né? Se vai ser uma melhor ou não, a gente não sabe. Então, assim, hoje em dia a minha pesquisa, né? Ela continuou e eu estou tentando validar, do ponto de vista funcional, o que eu planejei. Então, isso é uma das coisas que a gente tem feito, já prevendo que talvez a correção geométrica não seja o melhor parâmetro, né? Então, ficar bonitinho na imagem geralmente pode não ser o melhor dos caminhos. Então, a gente tem que ter validação funcional, validação biomecânica e clínica. Então, acho que isso daí é um passo essencial. Porque senão a gente empolga, né, e fica pensando só num lado da questão e acaba fazendo coisa errada. Tirando os problemas conjugais, né, que essas impressoras trazem pra gente aí, né, pessoal? Às vezes é um trambolhão aí, faz barulho, fica ligado a noite toda. Esse é um problema não quantificado aí. Vamos fazer uma última pergunta para fechar, uma pergunta para todo mundo, vamos em ordem alfabética aí. Schroeder, na verdade, Gobato, Schroeder e Leandro. Cara, só, vocês estão ligados em tecnologia de ponta, o dólar está R$6, qual é o próximo produto que vocês querem comprar? Tem um só, o dólar está caro, qual a próxima aquisição de vocês? Seja para impressão 3D ou um produto de tecnologia pura, qual é o próximo objetivo de compra de vocês voltada para a tecnologia? Começa aí, Schroeder. Gobato, desculpa, começa, Gobato. Bom, minha próxima brincadeira é robótica, né? Então, vou comprar um robozinho. Eu já tenho um robozinho aqui, mas ele é muito simplesinho. Eu preciso de um robozinho um pouquinho melhor. Então, nossa próxima brincadeira aí, quem sabe daqui a 2 anos a gente está falando de robótica nesse podcast. Queria só agradecer aí a vocês também, porque, pô, foi muito legal esse bate-papo aí. Eu estou curioso para saber de vocês, hein? E você também, Bernardo. Quero saber de você, cara. Estou engatinhando, cara. Schroeder, fala aí. Qual é o seu próximo brinquedo, cara? Não, eu vou comprar um mouse áptico para mim, porque eu não tenho. Eu acho que vai me ajudar a manipular melhor as imagens, né? E assim, eu estou com umas ideias aí para mexer. Mas assim, para o futuro mesmo, eu quero desenvolver ou talvez comprar uma impressora que imprima biomateriais, né? A gente imprimir já tecido. Agora, isso daí são cenas do próximo capítulo. Leandro, você, além de guitarra, violão, roupa de criança, qual é a tua próxima aquisição tecnológica aí? A guitarra e violão são propaganda enganosa, é tudo da minha esposa. Mas de aquisição tecnológica, essa semana a gente comprou lá no Instituto de Ortopedia do HC uma impressora de resina, que eu nem tive tempo de começar a mexer ainda, então, apesar de já estar adquirida, ainda me considero como se a gente tivesse adquirido. E a próxima coisa que eu gostaria é um óculos de realidade virtual, para fazer que o Bruno Gobato tem feito, de realidade aumentada. Acho que tem muita coisa bacana para explorar. E eu queria aproveitar estamos finalizando, né, para agradecer a SBOT pela oportunidade. E para quem quiser aprender mais sobre impressão 3D, eu e Bruno Gobato e mais alguns colegas acabamos de ter um artigo aprovado sobre impressão 3D, que vai ser publicado em breve. E eu, com mais alguns colegas do HC, estamos submetendo para a Acta Ortopédica também um artigo sobre impressão 3D, então em breve vocês vão poder ler mais um pouquinho sobre o assunto. Eu tinha comentado que tem pouca literatura, estamos tentando criar, né? Parabéns aí E é importante ter isso em literatura nacional, de ampla divulgação nacional. É legal ter isso, ter um trabalho publicado fora, etc., mas ter isso na nossa literatura é um assunto muito legal. Já dando um spoiler aí, o Gobato vai participar de um outro podcast voltado para a realidade aumentada, onde ele vai poder falar um pouquinho mais sobre essa nova caminho que ele está seguindo. Ele é impressionante a capacidade de povo dele de militar em todas essas áreas tecnológicas. A esposa dele deve estar brava mesmo.
Então, agradecendo a todos vocês aí pela participação, foi muito legal. Assim, espero ter introduzido um pouquinho o tema para quem não tem intimidade, dado algumas dicas de softwares e etc. para quem já tem interesse e quer brincar um pouquinho mais. Espero ter sido útil também para quem já tem algum grau de intimidade um pouquinho maior sobre o tema. Então, você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming e podcast. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Obrigado.